O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para rezar essa liturgia de uma maneira muito intensa, porque nós estamos vivendo o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e é interessante meditar sobre esta realidade, depois meditar sobre a palavra, meditar sobre o que nós também colocamos como oração, imploramos a Deus a misericórdia. Veja que interessante a gente primeiro olhar para essa imagem do coração de Jesus, né? Um coração aberto, colocado para fora, né? Um coração colocado para fora, né? É uma imagem quase que para dizer assim: olha, quão grande é meu amor por ti. E o amor de Deus é um amor que se deixa tocar, né? O amor de Deus é um amor que assume a nossa humanidade. Deus, na sua divindade, assume a natureza humana, e assumindo a natureza humana, assume aquilo que é próprio do humano, o sentimento, alma e corpo. São duas coisas importantes, né? Então, aqui a gente até vai poder dizer, numa dimensão filosófica, teológica, espírito, alma e corpo. Deus assume a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, assume também as nossas emoções. E para um povo hebreu, a expressão coração é muito forte. Porque aonde o hebreu, como o hebreu pensa, né, como um judeu pensa, né, um povo ali da região antiga, né, vamos dizer assim, um povo do Oriente pensa. O povo do Oriente pensa com o coração e não com a razão. Eles usam muito mais o coração do que a razão. Quando Jesus Cristo fala do coração, ele primeiramente está falando da casa do amor. E é interessante que a gente vai usar o coração para simbolizar a dinâmica do amor. Quando uma pessoa está apaixonada pela outra, o que ela faz? Desenha o quê? Um coração. Na verdade, não é o coração que é nosso, né? Porque aquele coração que a gente desenha não existe, né, no corpo humano. É interessante também, né? Porque o nosso coração não é pontudo e também não tem duas voltinhas. Não, os médicos sabem melhor do que a gente, né? O coração é só um negócio meio esquisito lá, parecendo uma coisa bonita, mas meio feia ao mesmo tempo, mas está lá o coração. Agora, se você pegar o coração e unir um coração ao outro, carinhosamente, quase que fundindo, dá esse coração que a gente conhece, né? Esse coração que simboliza a unidade e paixão. O coração de Cristo significa casa, e Ele quis sentir o que a gente sente, então coração, sentir as emoções. Jesus chorou pelos seus amigos. Jesus suou e chorou sangue, olhando para a realidade, né, pela qual ele deveria de sofrer a oferta. Ninguém sonha em perder a sua vida. Então Deus viveu todas as realidades do humano, mas falou uma palavra profunda: não seja como eu quero, mas como tu queres. E assim se fez. Mas antes de toda essa realidade, ele disse para os discípulos: o meu coração eu vos dou. Dar o coração significa entregar a sua existência ao outro. E como Jesus dá o seu coração? Na verdadeira oferta da cruz, quando se deixa traspassar
abre o coração. E de seu coração nasce a igreja, nasce os ministérios da igreja. Então essa é a ação importante. Então, do coração de Deus nasce o amor. Do coração de Deus nasce a igreja. Como comunhão, comum união, Deus nos coloca no seu coração. E a figura do coração de Deus é importante porque dela sai essa dinâmica, vamos dizer, do carisma do próprio Senhor. Se a gente pudesse perguntar qual é o carisma de Jesus Cristo? O carisma de Jesus Cristo é ser bom pastor. Então, ele dá o coração, porque do seu coração tem o carisma, o bom pastor, a vida. Então, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, a oferta, né, ali colocada, o sacrifício do verdadeiro e único Cordeiro. Então, essa expressão tão forte pela qual a gente reza, essa alegria de celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Celebrar o Sagrado Coração de Jesus não é só celebrar uma congregação, não é só celebrar uma comunidade, não é só celebrar um movimento, mas é celebrar a nossa devoção a Ele, porque Ele deu o seu amor por nós. Ele venceu a morte e nos deu a certeza da vida, para que não ficássemos tristes, mas celebrássemos nele a certeza da vitória. Essa é a parte importante de Deus. É por isso que a gente celebra toda a primeira sexta-feira do mês o Sagrado Coração, junto com o apostolado da oração, que é o movimento que a gente reza junto, né? Olha quanta coisa importante. E nós somos, né, devotos de Cristo Rei, nós somos devotos de Cristo, seguimos a Cristo. Então toda essa realidade que celebra Cristo é festa para a gente, é alegria para a gente. Nós deveríamos de fazer festa grandiosa, né? Olhando essa realidade de um Deus que não nos abandona, mas os carismas de Jesus Cristo, os carismas de Deus que nos dá a fortaleza para dizer para a gente, você não está sozinho não, você não está abandonado, eu estou aqui, eu dei a minha vida por você. E a gente ainda é capaz de olhar para Deus e falar, será que é pouco? Né? Será que tudo que Ele deu para a gente é pouco ainda? Deus deu tudo. O que eu dou a Deus? Né? Qual é a minha realidade de entrega, de comunhão e de vida? Né? Fico feliz celebrando o Sagrado Coração, porque durante todo o período de formação que tive, o padroeiro do seminário é o Sagrado Coração de Jesus, né? Onde nós vivemos o carisma do coração de Jesus. A vocação de um sacerdote nasce do coração de Jesus, né? Se o sacerdote não souber viver a vocação que nasce do coração de Jesus, ele também peca. Ele não vive esse amor. Então nós somos chamados a viver e a se espelhar no coração de Jesus. Um primeiro sinal bonito de ser padre, né? Se espelhar para ser Jesus para o outro. Essa é a primeira parte. Talvez as pessoas olham muito mais o humano do que o mistério de Deus na gente. Mas essa é a nossa missão. Viver os carismas do coração de Jesus. E as promessas de Jesus é aquela que nós cantamos no Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei o Senhor toda a vida. Talvez as pessoas olham para a existência de uma vocação, né, tanto religiosa como também, né, a vocação laical, todas as vocações, a gente fala assim, como é que a gente entende que é vontade de Deus? Quando a gente verdadeiramente coloca essa realidade. Bendirei o Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Porque a vocação não depende da gente. O chamado não depende da gente. Depende de Deus em nós. Porque não somos nós que escolhemos seguir a Deus num sentido quase que obsessivo. É Deus que ama primeiro. É Deus que cativa primeiro, é Deus que se enamora, é Deus que mostra os caminhos, é Deus que dá a vida, e Deus que a pode tirar. Olha quanta coisa importante a gente aprende só desse coração de Jesus, só dessa realidade, dessa dinâmica bonita de um carisma tão profundo que é o coração de nosso Deus. E sendo um coração verdadeiro e pacífico, nos dá a alegria de caminhar, porque o coração de Jesus é caminheiro. E quem vive desse coração não perde, ganha. Né? Eu sou o teu alimento, ó caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro.
Se te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia. Então, do coração, a gente entende o mistério eucarístico. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem do coração de Jesus. Né? Um coração que nos alimenta, que nos faz caminheiro, que nos dá alegria e que nos faz discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Esse é o carisma do coração de Jesus. A outra expressão interessante é essa. Como é que a gente pode viver o carisma do coração de Jesus? Se verdadeiramente a gente tiver prazer para escutar a palavra de Deus. No mundo moderno, a gente gosta de escutar muitas outras palavras. Poucas das vezes escutamos a palavra de Deus. Se a gente abre, né, o nosso celular de manhã cedo, o que tem? Palavras, mensagens, falas. Poucas das vezes a gente fecha o celular e abre a Bíblia para ler a palavra de Deus. Olha que interessante. A gente é capaz de proclamar palavras, mensagens que confortam, mas esquecemos que a única palavra que conforta é a palavra de Deus. A única palavra que edifica e que traz vida e luz é a palavra de Deus. Traz luz. Aí como é que a gente pode observar isso? Veja que interessante a primeira leitura do livro de Tobias. Tobias tinha um pai, Tobit. Tinha uma mãe, Ana. Tobit fica cego. Ele fica cego porque o passarinho vai lá e faz sujeira nos olhos dele. Né? Aquela sujeira quente que ele está deitado, daí cai em cima dele, dá a ele essa cegueira. Dando a ele a cegueira, cria nele uma dimensão quase que egoísta. Quando a gente não enxerga a Deus, quando a gente não enxerga a palavra, quando nós não fixamos o nosso olhar para a luz, ficamos cegos. É interessante porque parece uma coisa distorcida, porque se você olha muito para a luz, depois você fica quase que com a visão turva. Né? Vocês em casa não estão vendo, mas eu tenho 2 lâmpadas enormes que me colocaram aqui na frente, e quando eu fico olhando para ela há muito tempo, eu vejo um monte de bolinhas pretas rodando dentro da igreja. Então, quanto mais a gente olha para essa luz nos ofusca. Quanto mais eu olho para uma luz material, ela me ofusca. Quanto mais eu olho para a luz que é Deus, ela me clarifica. Então, tudo aquilo que para mim era treva, sombra, se torna luz. É diferente. A gente tem que olhar para a luz, para Cristo, para a palavra de Deus. Tobit viveu até o seu egoísmo, né? Porque não conseguia enxergar luz. Aqui no texto, nós vamos ver que é a única vez na Bíblia que fala do arcanjo Rafael, Deus cura. Me faz muito feliz esse ano celebrar esse mistério, né, a ordenação, porque, primeiro, do lado do Sagrado Coração, próximo de Pentecostes, porque me ordenei no dia de Pentecostes. Celebrar as leituras próprias que fala do arcanjo Rafael, como oblato, meu nome é Rafael, exatamente para viver a espiritualidade de Rafael. E aqui a gente encontra essa frase, Rafael está com Tobias, porque Rafael é o arcanjo que nos convida a caminhar, padroeiro da casa, padroeiro da família, padroeiro dos namorados. É aquele que dá o discernimento. Por isso que Tobias, quando volta, como é que ele está? Ele está com Sara. Que beleza, né? Olha só, o arcanjo virou Cupido, né? Está ali. O arcanjo dá um sinal de caminho, de comunhão e vocação. Depois o arcanjo dá uma outra realidade, a dimensão pelo próprio nome, Deus cura. E se Deus cura, como é que Ele cura? Deus não cura fazendo somente milagres físicos. Deus cura trazendo para a luz. Essa é a dimensão de Rafael, trazer para a luz. Por isso que Rafael vai usar o fel do peixe e vai dizer para Tobias, vai lá e coloca, tenha coragem, confia, coloca no olho do teu pai, pede para ele confiança. Então aquele que quer viver na luz tem que ter confiança e deixar Deus agir. Colocou, tirou as películas do olho e ele voltou a enxergar, voltou para a luz. Assim também seremos nós, se nos voltarmos para o Cristo, se nos voltarmos para Deus,
veremos a luz. E não haverá tristeza aos nossos olhos. Não haverá escuridão na nossa existência, porque teremos a verdadeira luz. Essa expressão. Agora, para viver essa luz, eu preciso escutar esta palavra com prazer, com gosto, com alegria. E não ser só meros ouvintes de uma palavra, ou mero espectador de uma realidade celebrativa, mas viver dessa palavra que edifica e traz a luz. Isso é importante. Falando da luz, nós falamos também de Pedro, nosso irmão que celebramos o primeiro mês de falecimento. Celebrar essa luz, né, é lembrar, a gente até explica para as crianças, não é assim? Que os nossos irmãos que amamos se tornam o quê? Estrelinhas lá no céu. Pelo menos eu cresci assim, aprendendo que, né, meu avô tinha virado estrela, minha avó tinha virado estrelinha no céu. O que é uma estrela no céu? Um ponto de luz a clarear numa realidade escura. Quando a gente fala, quando a gente morre, a gente vai para onde? Para o céu. E a gente vai para o céu escuro? Não. O céu que está aqui, na nossa razão e no coração, é um céu límpido, cheio de luz, porque Deus é luz. Ir para o céu significa ir para Deus. Então, o que vai para Deus não é morte, é vida. E vida em plenitude. Vida essa que venceu a morte. Por isso que nosso Senhor assumiu a nossa carne. Vence a morte e nos dá a certeza de uma vitória. Por isso que ressuscitado não traz as marcas da morte, mas traz as marcas da vitória. E o Sagrado Coração é uma expressão tão bonita para a gente entender essa graça de céu. Se nós olharmos para o crucifixo, nós vamos ver uma imagem de um Cristo dolorido, dolorido pelas realidades do pecado da humanidade, mas se fez oferta e morreu por nós, para que, assumindo as nossas dores, nos desse o sentido pleno da vida. E ressuscitado não traz as marcas da nossa morte, não traz a marca da dor, não traz a marca da perda, mas traz a marca da vitória. Foi por amor, e por amor eu venci, por amor te dei a vida. Por isso que a gente fala, nosso irmão não morre, entrou na vida, venceu as dores do seu tempo, venceu as realidades difíceis, guardou a sua fé, e para ele é reservada a coroa da vitória. Veja, hoje celebro também meu irmão, Padre Bené. Né? Como é dolorido, né, se a gente for olhar somente pelo lado humano, a perda. Não perdi nada. Não perdi, meu irmão. Ganhei para Deus, porque não é meu, é de Deus. E louvo a Deus a alegria de ter me dado, de ter vivido, de ter crescido, de ter sonhado também o ministério juntos. E quanto mais grandioso poder saber, tenho um intercessor no céu. Rezo por ele na terra e com certeza na casa de Deus ele também reza por mim. Essa é a ação importante. Então a gente não se separa, a gente se une mais, a gente se ama mais. Essa é a certeza. Infeliz é quem pensa que a morte vem tirar a vida, que a morte vem destruir a nossa casa. A morte é simplesmente uma irmã que nós devemos de abraçá-la e agradecê-la, porque ela nos deu a certeza de uma plenitude de vida que agora é eterna. Né? Com certeza Pedro descansa no céu, no Senhor, e a alegria eterna, né? E celebra conosco essa Eucaristia. Com certeza Padre Bené lá no céu faz festa. Se fazia muita festa na terra, gostava de uma procissão, gente, que Nossa Senhora, né? Gostava de andar com Nossa Senhora para cima e para baixo, né? Se ele sobreviver tudo isso na terra, quanto mais está vivendo isso no céu? E um dia a gente vai se encontrar novamente. Se encontramos sempre em Eucaristia, mas um dia a gente vai ver face a face e poder celebrar a vitória. Celebra a vitória, o Senhor Jesus contigo está. Essa é a parte importante. Então quem vive Cristo, quem tem a lei, né, Deus em primeiro lugar, é a alegria que domina. Por mais difícil que possa ser a nossa caminhada, por mais difícil que possa ser os embates da vida,
Quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. E como a gente tem, sempre todos os padres têm uma frase bíblica que carrega consigo como lema de sua ordenação. E a minha é essa, né? Tem essa frase e o texto bíblico. O texto bíblico é: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então, que o mundo creia que o que faço, o que rezo, não é simplesmente algo extraordinário, mas é a sua presença. Não é algo extraordinário enquanto humano eu, mas é a sua presença em mim. Né? Que todas as missas eu peço a Deus, ofereço o meu nada para que tu possa ser tudo aos meus irmãos. E fala a cada um segundo o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.